Boa noite. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos, como corpo de ministério, prestação de contas à igreja quanto às nossas atividades. Neste momento, o pastor Reinaldo, não sei se notaram durante a oração, mas ele está doente, ele está no hospital. Não pôde estar aqui conosco, nós estamos orando por ele, continuaremos orando por ele. E o pastor Jonatas tem um compromisso marcado já há muito tempo, então não pôde estar conosco. Não quer dizer que estamos sem pastor. Ah, João, como assim? Quer dizer que você é pastor? Não. Quer dizer que nós temos Jesus, né? Cantamos que Deus está perto de nós, então nós temos o bom pastor conosco, e esse aí é o melhor de se ter, né? A gente gosta do Reinaldo, gosta do pastor Jonatas, mas Jesus é outro nível, né? Eu acho que eles vão concordar comigo, se estiverem vendo nesse momento, né? Jesus é Jesus, só Ele é o Cristo. Vamos ler Perdão, irmãos, eu tinha prestação de contas. Essa semana nós tivemos o campeonato de LOL, né? Nós tivemos muitos visitantes vindo, adolescentes, jovens, para jogar com a gente, para se divertir. E quando eu penso nesses momentos que nós tivemos, meu coração se enche de gratidão, porque eu consegui, assim, computadores emprestados de mais de 10 pessoas diferentes dando seus próprios computadores para a gente conseguir jogar. O Jonatas, o Isaac, o João Vitor ajudaram muito toda a parte elétrica, a parte de rede. O agradecimento pelo pastor Reinaldo e pelo Neander por ter deixado a gente mexer na rede da igreja, que às vezes dá errado, mas dessa vez não deu, porque Deus foi misericordioso, né? O coração é cheio de gratidão, não apenas por aqueles que emprestaram os computadores, mas todos aqueles que estiveram aqui, prestigiaram o momento e nos ajudaram de qualquer maneira, né? Nós temos umas fotos, elas estão passáveis, né? Dá para passá-las. Todos os participantes... Return to the first, please. Todos os participantes receberam uma Bíblia, todos que não eram da igreja, porque os da igreja já têm Bíblia, né? Então, todos que não eram da igreja, que era a grande maioria, assim, um campeonato com 5 times, a gente tinha 4 times de pessoas que não eram da igreja. Todos receberam uma Bíblia com este recadinho, né? Obrigado por participar do nosso campeonato. Para entrar em contato conosco, tem o site, as redes sociais e um versículo bíblico. Nós estamos plantando a semente da palavra. Eles vieram jogar o LOL, receberam oração, receberam Bíblia e voltaram, né, para suas casas. Então, quem sabe eles não voltam para cá de novo. Eu creio que isso é um primeiro passo de muitas coisas que Deus quer fazer na nossa igreja. Se os irmãos se lembram bem, semana passada, pela manhã, eu falei que eu tinha um sonho da gente ter um Pokéstop para o pessoal brincar de Pokémon GO aqui na igreja. Hoje eu entrei no site que eles estão mapeando os Pokéstops, a nossa igreja está lá, eu fiquei muito feliz, dei glória a Deus. E vamos desenvolver nesse ministério, né? São pessoas que não viriam para a igreja facilmente em outro tipo de programação. Até um membro da igreja, um jovem, compartilhou comigo, falou: olha, eu tenho tentado trazer esse meu amigo para a igreja há anos, e ele não vem para culto, não vem para festa, não quer saber de acampamento, mas quando eu falei de campeonato de LOL, ele veio. Aí, glória a Deus. Aí depois ele me mostrou uma mensagem que trocou com ele, o cara falando: nossa, eu me dei conta agora que depois de tantos anos eu entrei numa igreja. Então, é uma estratégia que temos para vencer barreiras, né? Quando as pessoas vêm até nós, elas podem ver o que nós temos a oferecer. Nós temos a oferecer o nosso carinho, o nosso amor, o nosso contato positivo, relacionamentos saudáveis. Nós temos a oferecer Bíblias, palavra de Deus, oração, né? Todas essas coisas particularmente cristãs, e todos ficaram muito felizes. No primeiro dia tivemos mais problemas, no segundo menos, mas todos ficaram felizes. Quem recebeu a Bíblia ficou muito surpreso,
né? Você vai jogar videogame e você volta para casa com uma Bíblia. Que sentido faz isso? Nós também recebemos doação de prêmios para a gente dar para os competidores, e quem recebeu também ficou muito feliz, e o pessoal realmente gostou de estar na igreja. Irmãos, tem vezes que a gente vem para o culto e não gosta de estar na igreja. Aquelas pessoas que não conhecem Jesus gostaram de estar na igreja. E que elas venham mais vezes. Vamos continuar fazendo isso, cada vez mais jogos, um campeonato maior, com mais oração, mais palavra, mais Bíblias, mais ideias. Se você tiver alguma ideia, conversa comigo, a gente sonha junto para a gente dar seguimento a esse projeto que a gente tem de ter um ministério com videogame na igreja. Né? Uma coisa meio doida, parece esquisito, mas ministério de videogame, na verdade, é um braço do Ministério de Juventude. Pode passar mais algumas fotos, só para prestação de contas aos irmãos. Você pode ver que todo mundo tinha um computador próprio, ninguém teve que dividir, até porque seria impossível, né? Computadores bons, assim, para o jogo rodar suave, sem nenhum atraso, sem nenhum lag, sem nenhuma travada, e o pessoal se divertiu muito. Pode ir passando, né? Aí tem um cara gordinho passando as regras para o pessoal. As regras eram basicamente: não quebre nada, não coma em cima dos computadores, não fale palavrão. E deu certo, o pessoal respeitou bastante. E ao final, nós temos a foto aí dos campeões. E daqui não dá para ver, mas pessoas que nós pudemos conhecer, pessoas que não são de ir na igreja, mas vieram para a igreja. Se eu bem me lembro, é o Luca, o Emerson, o Vitor, o Mateus, o Mateus, o Vitor, o outro Mateus, o outro Vitor, o João e o Enzo, né? Foram os grandes campeões do primeiro campeonato. Estou falando primeiro, hein? Do primeiro campeonato de LOL na Igreja Evangélica Batista em Ferreira. Isso é algo que nós fizemos como igreja. Foi fascinante quando eles me perguntavam as coisas do jogo e eu não sabia responder, porque eu não jogo, né, LOL. E eles ficam: mas como assim você está organizando um campeonato de LOL se você não joga? Aí, amontamos brasas sobre as cabeças deles. Isso não faz sentido, né? Na hora eu não respondi, é por amor, porque eles iam achar um pouco estranho, né? Mas era o sentimento no meu coração. Eu falei, era porque ia trazer gente para a igreja, né? E foi um grande sucesso pela misericórdia de Deus em primeiro lugar, e também pela ajuda de cada irmão. E eu queria expressar minha gratidão por cada um que contribuiu com isso. Muito obrigado à igreja, e vamos continuar esses sonhos, amém? Agora vamos ler a palavra de Deus. Agora sim, abrir novamente no Salmo 37. Como nós lemos no início, leremos novamente, mas desta vez a partir do versículo 1. Bom? Vamos do versículo 1. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Põe a tua alegria no Senhor, ou ainda, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Eu gosto dessa versão aqui da Bíblia de Jerusalém. No versículo 3 fala: confia em Deus e faze o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Porque aquele que confia em Deus vive tranquilo. E eu achei impressionante nesses dias nos quais a gente tinha que montar toda uma estrutura de rede que a gente nunca tinha montado na igreja. Eu tive que organizar um campeonato numa escala que eu nunca tinha organizado.
e o quanto eu consegui ficar tranquilo. Eu me estressei em alguns momentos, né? Mas, no geral, como eu consegui ficar tranquilo? Porque eu estava confiando em Deus. Quando a gente confia em Deus, vivemos tranquilos. Nós temos paz automaticamente. Quando a gente coloca o nosso coração em Deus, não existe tempestade que consegue nos abalar. Nada consegue derrubar a fé de quem confia em Deus. Se a tua fé está no seu time de futebol, ela pode ser derrubada e frequentemente é derrubada, sim. Se a tua fé está na sua própria capacidade de superar obstáculos e vencer desafios, ela pode muitas vezes ser derrubada, e é bom que seja, né? Porque não é saudável que o homem confie em si mesmo. A única fé que nunca é frustrada é a fé em Deus. Confie no Senhor. Vive tranquilo. Você terá tranquilidade quando você confiar no Senhor, porque você sabe que está escrito na Bíblia: Deus vai te dar aquilo que te é necessário. O apóstolo Paulo escreve: meu Deus suprirá todas as suas necessidades em glória, de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Jesus pergunta para as pessoas: olha, os lírios do campo, eles não são lindos, não se vestem mais belamente do que o mais rico dos homens. Olha os passarinhos, aos quais não falta o que comer. Será que Deus não se importa muito mais com vocês do que o lírio do campo, do que o passarinho? Então busque primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem com o que comer ou com o que vestir. Aqueles que não têm Deus se preocupam com essas coisas. E às vezes a minha preocupação, eu olho para o meu coração e eu vejo que eu estou me preocupando com a qualidade da internet, eu estou me perguntando se as pessoas estão agradadas do meu visual, eu estou me preocupando se o meu tom de voz está bonitinho. E Jesus está falando de coisas muito mais básicas. Ele fala: mas nem o que comer, nem o que vestir você deve se preocupar, porque Deus cuida de você. Confia no Senhor e vive tranquilo. Coloca o seu coração em Deus, porque onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Jesus nos ensinou isso. Nessa série temos refletido sobre a igreja irresistível, e a pergunta que fazemos quanto à igreja irresistível hoje é: onde está o seu coração? Onde está o coração da igreja? O coração da igreja deve estar em trabalhar e servir ao Senhor com paixão verdadeira. O pessoal tem que se animar para servir o Senhor, e com o desejo em sua essência de percorrer os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz e nos convida a seguir. Nosso coração deve estar apaixonado pela obra de Deus, porque se não estiver, a gente não vai fazer. Muitas vezes a obra de Deus é difícil, muitas vezes a obra de Deus é custosa, muitas vezes a obra de Deus não é aquilo que nós queremos, nem do jeito que nós gostaríamos que fosse. Se nosso coração está em outras coisas, está no nosso próprio conforto, então nunca conseguiremos abrir mão das nossas preferências para fazer a vontade de Deus. Por isso que o coração da igreja deve estar em trabalhar e servir ao Senhor com paixão verdadeira. Algum de vocês, na sua vida, já ficou apaixonado? Tá bom, vou usar o meu exemplo então. Eu já. Quando você fica apaixonado, acontecem coisas engraçadas. Fica meio bobo, né? É um nervoso assim que dá, né? Mas não é do tipo ruim. Depende da situação, né? Quando você fica apaixonado, você de ver aquela pessoa, a imagem daquela pessoa, né? Algo que represente ou simbolize alguma lembrança daquela pessoa,
aquilo te desperta, você fica animado, o seu coração começa a bater mais forte e você fica pilhadão. Você consegue fazer mais coisas, sua produtividade aumenta, né? Sua vida melhora, né? Tem paixões que, né, do tipo doentio que não fazem isso. Não é disso que nós estamos falando no momento, né? Estamos falando de quando alguém é apaixonado, às vezes, por alguma coisa, quando alguém tem um hobby. Vocês conhecem uma pessoa com um hobby que quando aquela pessoa começa a falar daquilo não consegue mais parar? Que o olho do cara brilha, ele entra em outra dimensão. Ele começa a falar assim, não, porque o meu time é o melhor time de todos. Você lembra daquele campeonato lá de 2002? Os caras estão jogando bola pra caramba. O cara falando, porque despertou a paixão nele e brilhou os olhos. Quando eu estava na faculdade de teologia, um dos meus colegas, o nome dele, Ricardo, eu ia falar Luiz, mas eu sabia que não estava certo. O Ricardo falou assim, se você quiser alcançar uma pessoa para Jesus, você tem que descobrir o que faz o olho da pessoa brilhar. Daí eu descobri, ele contando, descobri que tinha um jovem que o que fazia o olho dele brilhar era o pagode. O cara curtia um pagode, meu. E eu não curto o pagode, mas eu fui no pagode com ele para ver o olho dele brilhar, para estar onde ele gosta de estar, porque ele vai gostar de mim por associação e eu posso usar aquilo para Deus. A partir disso e de muitos desenvolvimentos que a gente criou, idealizou esse campeonato de videogame. É o que faz o olho da pessoa brilhar. A pessoa é apaixonada por aquilo. É impressionante, o pessoal, antes de vir para a igreja, passar horas jogando, eles passaram horas jogando, treinando para jogar. E depois, eles voltaram para casa e foram jogar mais para treinar para o segundo dia. E aí eles vieram para o segundo dia treinados e jogaram. E aí voltaram para casa e foram assistir os jogos. Porque faz o olho brilhar, o pessoal é apaixonado por aquilo. A gente tem que ter uma paixão pela palavra de Deus, uma paixão pela igreja, que seja desse jeito, a gente não se cansa. Ou melhor, se cansa, mas nem sente. É como se não estivesse cansado. Se cansa e continua do mesmo jeito, continua feliz, continua alegre, continua fazendo. Essa deve ser nossa disposição para servir a Deus. Cada um tem a sua própria paixão. A paixão de muitos no Brasil é o futebol. É um chute que você pode dar que você vai acertar muitas vezes. Muitas pessoas são apaixonadas por futebol, né? Eu sou apaixonado por basquete. Eu falo de basquete, fala de NBA comigo, meu olho brilha, eu começo a falar, a pessoa parou de ouvir, eu não estou nem aí. Eu falo sozinho. Se for sobre basquete, joia. Tá vendo? Falar sobre Bíblia também, outra coisa que faz brilhar meu olho, apócrifos do Antigo Testamento. Todo mundo tem seus interesses, suas paixões. A igreja precisa ser uma delas, senão vai ser pesado, senão vai ser difícil. Acordar cedo, vir de manhã, voltar para casa, vir à noite. Só esse movimento, se nós não tivermos nosso coração na igreja, será muito difícil. Mas se o nosso coração estiver na igreja, então a excelência nos acompanhará em tudo que fizermos. Se a gente colocar o nosso coração naquilo, vai dar certo. Como eu falei semana passada, eu não gosto de LOL, eu não jogo LOL, mas na hora do campeonato eu amo o LOL, porque o LOL trouxe gente para a igreja. Entendendo? A gente tem que se apaixonar por aquilo que a igreja está fazendo, para que a gente faça parte daquilo. Para que a gente faça parte, para que a igreja seja irresistível. A igreja precisa ser irresistível primeiro para Deus, depois para nós, para que então seja para as pessoas. Ninguém vai achar irresistível uma igreja para a qual você nem tem vontade de ir, e olha que você é membro, e olha que você vai há muito tempo, e lamenta de ter que ir para a igreja. Ninguém quer ir para essa igreja. Ela é irresistível para os de fora, quando é irresistível antes para os de dentro, em primeiro lugar para o Senhor. Vamos ler a palavra, Filipenses 4:8, não precisa abrir, creio que tenha projetado assim, hoje tem slide, né? Um pouco diferente para mim, estou fora do meu elemento.
A palavra de Deus nos diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Coloque o seu coração em coisas boas. Você tem que saber onde você está colocando o seu coração, onde você está colocando o seu pensamento. Às vezes, como igreja, colocamos o nosso coração nas nossas atividades, na manutenção das coisas do jeito que estão, e a gente acaba perdendo perspectiva do que Deus quer fazer. Os corações das pessoas, os corações de servos, precisam se tornar visíveis. Quando uma pessoa te vê fazendo as coisas na igreja, ela precisa enxergar o seu coração naquilo. Eu preciso pensar que quando aquelas pessoas que não conhecem a igreja, que não conhecem o Senhor Jesus vieram, puderam ver o meu coração naquilo. E ver que aquele cara ali gosta mesmo do jogo, apesar de não jogá-lo, de não conhecê-lo bem. Aquele cara ali, ele tá se investindo, é porque ele quer. Ele está lá porque ele é apaixonado por esse negócio. Não pelo que a gente está fazendo em si, não pelo ritual, não pelo culto, porque a gente pode fazer um culto na forma de jogar videogame. Se tiver oração em palavra, é culto. Está entendendo? Mas não é esse momento que importa. O que importa é a nossa disposição. Porque sem o coração de servo, é só uma atividade. É só um dever de casa que a gente faz, para que Deus não fique bravo com a gente. Ao contrário disso, de nós lidarmos com a igreja como se fosse uma lição de casa, como se fosse um peso para as nossas vidas, devemos nos lembrar do que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo fala, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo está falando, o ministério de Timóteo precisa ser completo como o meu foi. Paulo, quando ele fala que está sendo derramado como uma oferta de bebida, está falando, esse ministério está custando a minha vida. Paulo não se arrepende disso, Paulo comemora. Meu ministério está me matando, isso é agradável para Deus, porque eu estou fazendo tudo na minha vida, até o pico das minhas forças, o limite do meu tempo para agradar a Deus. E Paulo não ficava só indo para a igreja. Paulo tinha a vida dele, Paulo era tecelão, Paulo fazia lá suas tendas, suas cortinas, ele vendia. Paulo tinha seu business, aí ele tinha sua vida secular. E ainda assim ele fala, olha, o ministério é minha vida inteira. Isso aqui, é tudo que eu faço. É o mais importante na minha vida. Todas as outras coisas são completamente secundárias. Devemos entender que as programações, quando nós nos reunimos como igreja, elas são muito necessárias. Quando a gente não tem programações, a gente acaba deixando passar muitas oportunidades de compartilhar a palavra. Quando a gente se reúne periodicamente, desenvolvemos uma disciplina espiritual, que é uma coisa muito positiva. Aprendemos a separar um tempo para Deus. Mas, embora sejam necessárias, elas devem ter como filtro a nossa relação com o ministério. Quando nós fazemos alguma coisa, ou quando nós comemoramos alguma coisa, isso deve ser relevante para o reino de Deus. Os programas da igreja não podem acontecer
sem um coração por trás deles. Eles não podem acontecer sem que alguém tenha colocado, investido a sua vida e o seu tempo e o seu coração naquilo. Onde está o seu coração nessa noite? O que faz o seu olho brilhar? Do que você gosta de falar e falar e falar sem parar? Do que você gosta de ouvir? Sobre o que você gosta de aprender? O que você gosta de fazer? Onde está o seu coração? Não estou falando superficialmente que a gente deve pretender estarmos felizes o tempo inteiro, ou que devemos pretender a igreja ser um campo de flores, as mil maravilhas. Mas devemos pretender colocar o nosso coração na igreja para que aquilo se torne algo que a gente ama fazer. Mesmo que às vezes não seja, num primeiro momento. Como o Dani fez, né? O coração dele no basquete, trouxe o basquete para a igreja. Vamos trazer a palavra de Deus por meio do basquete. Alguém algum dia teve uma ideia brilhante, vamos trazer a música para a igreja, e o negócio deu tão certo que em toda igreja que você vai tem música, né? Vamos cantar para Deus, porque a música é algo que eleva o nosso coração, que desperta o nosso entendimento. Eu não conheço pessoalmente todos que estão aqui, mas eu sei que todo mundo aqui tem interesses pessoais. Tem coisas que gostam muito. Seja o próprio trabalho, às vezes. São coisas que gostam de ver, de fazer ou de pensar. A igreja tem que estar no meio disso. Mas você pode falar para mim, João, eu não consigo. Quando eu olho para a igreja, eu só vejo problemas. Quando eu olho para a igreja, para a reunião das pessoas, eu vejo tanta inveja, eu vejo tanta fofoca, eu vejo tanta coisa chata acontecendo na igreja. Eu não consigo investir meu coração naquilo, porque parece que a gente tem a certeza de que quando a gente se investe 100% na igreja, a gente sempre acaba ferido. Quando a gente se lança sem preocupações, a gente simplesmente se joga no ministério, parece que sempre tem pedras para serem atiradas, ou pelas pessoas, ou pelas forças cósmicas do mal que se opõem ao plano de Deus. Muitas vezes já fomos muito feridos pela igreja. Eu digo pela igreja porque não tem como você ser ferido por uma pessoa da igreja sem ter sido ferido pela própria igreja. Toda vez que uma pessoa que faz parte da igreja de Cristo faz algo, faz como parte da igreja, como representante da igreja. Então, se eu estou na rua e eu xingo alguém por qualquer razão, seja justificado ou não, um cara está passeando com um cachorro, o cachorro fez lá o business dele no chão e o dono ficou com nojinho e não pegou, né? E aí eu estou andando, cantarolando, olhando para cima, sei lá, né? Fazendo as minhas coisas, e aí eu piso no negócio do cachorro, né? E aí eu amaldiçoo o dono do cachorrinho até a 3ª geração, né? Se eu faço isso, quem está fazendo isso é a igreja, porque eu sou parte da igreja. Eu não me desvinculo da igreja. A igreja não é um aspecto da nossa vida que tem um botão de liga e desliga. Nós temos que ter compreensão de que a dimensão do nosso relacionamento com a igreja é muito profunda, pelo fato de que a Bíblia nos ensina que nós somos igreja. E às vezes isso traz muitas dificuldades. As nossas fraquezas se tornam as fraquezas da igreja. As nossas falhas, os nossos erros se tornam os erros da igreja. Como evitar que esse tipo de coisa aconteça? Bom, isso na verdade, é extremamente fácil. Eu creio que Deus, quando Ele idealizou a igreja, Ele colocou um monte de pessoas que se encaixavam bonitinho, de maneira que a fraqueza de um fosse a força do outro.
E que se todos se esforçassem constantemente para ter bons relacionamentos entre si, então a igreja nunca estaria fraca. Porque no que eu fosse fraco, o meu irmão seria forte. E no que o meu irmão fosse fraco, eu seria forte. E nós tivéssemos um relacionamento de complementariedade desse jeito. Agora, isso aí implica muitas coisas. Em primeiro lugar, implica confiança mútua. Em segundo lugar, implica o investimento do próprio coração na igreja. Às vezes a gente coloca a cabeça, às vezes a gente coloca o coração em qualquer coisa menos na palavra de Deus. Entra na faculdade, coloca a cabeça em Freud e tira Deus, né? Colocou Freud no lugar. Na faculdade, colocou a cabeça no Nietzsche, tirou Deus do lugar. Entrou na faculdade, colocou a cabeça em qualquer coisa, tirou Deus no lugar. Isso não é bom. Isso não é bom. Nossa cabeça, o nosso coração pertence a Deus. A gente deve colocá-lo onde Deus quer que a gente coloque. Não onde a gente acha melhor, onde a gente acha bonito. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, irmãos, eu não sei se vocês imaginam isso, talvez olhando para mim, falando aqui na frente, parece que eu sou uma pessoa muito crente, tipo daqueles que Paulo chama de super apóstolos, né? Não sou nem super nem apóstolo, no momento nem pastor, né? O que você é, João? Eu sou o João. Né? Então, o João ele tem muitos problemas. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu paro e falo, mas não pode ser isso. Aí eu leio de novo, aí eu falo para mim, mas não pode ser isso. Leio de novo, falo para mim mesmo, mas não pode ser isso. Mas por que não pode ser isso? Porque eu não gosto disso. Que texto chato. Eu não quero isso aqui sendo falado para mim, isso aqui está apontando que eu estou errado. Isso aqui está apontando que eu tenho que mudar o meu ponto de vista. Eu pensava que era de um jeito, Deus me mostrou que é de outro, e agora o que eu vou fazer com todo o pensamento que eu construí ao longo dos anos? Baseado nos estudos que eu fiz, nos livros que eu li, nas minhas vivências pessoais, de repente chega a Deus e fala, não, é do meu jeito. O que eu falo que está certo. Aí o que eu vou fazer diante disso? Eu tenho que colocar meu coração na palavra de Deus nessa hora. Tirar meu coração da minha capacidade, dos meus estudos, das minhas experiências e colocar na palavra de Deus. E falar, Deus, tá bom, é sua palavra. Vou ficar com a palavra de Deus. Esse é um grande desafio nessa era. Principalmente para aqueles que são jovens. Colocar seu coração na palavra de Deus. Se você nunca leu a Bíblia e descobriu que a Bíblia te contrariava, você precisa lê-la mais e melhor. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você é contrariado por ela. E quanto mais é você contrariado pela Bíblia, mais você cresce. É parte do seu crescimento espiritual, Deus mostrar para você o que está errado na sua vida. E nem sempre, irmãos, nem sempre é uma prática. Nem sempre é um pecado que Deus quer tirar da sua vida. Às vezes Deus quer tirar da sua vida uma ideia. Uma ideia que foi plantada lá e não foi por Deus. Uma ideia que é joio. Uma ideia que, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uma ideia que vai fazer você se desviar da fé, se desviar da igreja no final das contas. São coisas muito sérias. Nós devemos colocar o nosso coração na igreja, na palavra de Deus e na vontade de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2. Sobre o que fazemos como igreja. Talvez os irmãos tenham sentido que essa última sessão da pregação esteve um pouco desconexa, mas é algo que
tão importante a gente está falando. Você não entrega o seu domingo a Deus, o seu coração a Deus e guarda as suas ideias consigo mesmo. Deus criou o mundo, Ele sabe como o mundo funciona, Ele sabe como o mundo é. E se Deus te disser que o certo é certo e o errado é errado, ai de você chamar o errado de certo e o certo de errado. Isso quanto a qualquer coisa, irmãos. Isso quanto a qualquer coisa nas nossas vidas. Estamos falando aqui de coração, ok? Mas não pense que você tem que entregar os seus sentimentos e a sua emoção a Deus. Você tem que entregar a sua vida inteira. Isso inclui seus pensamentos. Colocar um filtro nos seus pensamentos e passar, pela palavra de Deus e falar o que a palavra de Deus me permite pensar sobre isso. Às vezes a gente quer se indignar, jogar tudo para o alto e desistir de Deus, mas a gente passa isso pelo filtro da Bíblia. A Bíblia fala, não deixeis vossa congregação. Aí a gente não deixa. A Bíblia tem que moldar as nossas ideias. Passamos à leitura de Filipenses 2, vamos ler aí o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse é um texto que nós temos lido muito ultimamente como igreja. Eu gostaria de enfatizá-lo mais uma vez essa noite por uma questão. Quando nós falamos de igreja, muitas pessoas entendem que estamos falando dos cultos e das programações. Não, a gente está falando dos relacionamentos, estamos falando da nossa obediência a Deus, estamos falando de sermos pessoas que representam Deus, os interesses de Deus e o Espírito Santo no mundo. Não são só as programações. Por quê? Porque fala aí, eu acho esse texto muito interessante, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então quer dizer, se eu venho aqui pregar a palavra de Deus, a Bíblia, mas eu faço isso por ambição egoísta, então eu não estou correto no que eu estou fazendo. Se eu venho trazer pessoas para a igreja, se eu vou pregar o evangelho, mas eu faço isso por vaidade, então eu não estou correto naquilo que eu estou fazendo. Se quando eu repreendo o meu irmão, eu estou fazendo isso por ambição egoísta, para derrubá-lo e eu ficar melhor do que ele, eu não estou fazendo isso como uma coisa correta. Isso não está certo diante de Deus. Porque a Bíblia fala, tudo o que você faz, por ambição egoísta ou por vaidade, é lixo para Deus. Não importa o que seja. Você pode pegar um cocô e embrulhar ele num papel bonito de presente, colocar um lacinho, ele ainda vai feder. Talvez demore um pouco mais, se você dá uma vedada, mas vai. Mas vai. Se você faz por ambição egoísta, não importa o que você faça, não importa o que você fale. Há 2 semanas atrás eu estava dando EBD para os jovens, eu tive um daqueles insights que a gente tem de vez em quando, eu falei para eles sobre corrigir. A importância de você apontar o erro de outra pessoa, que muitas vezes isso é importante. Você vê uma pessoa errada e você tem que corrigi-la. Você vê uma pessoa andando até o inferno, você vai fazer o quê? Ficar parado? O livro de Tiago nos ensina, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, peca. Então a gente tem que fazer coisas, mas eu falei para eles, irmãos, a gente quando alerta as pessoas sobre o erro, devemos fazer isso em amor. Quando a gente corrige uma pessoa, deve corrigir sem amor, porque correção sem amor é acusação. E acusação é o trabalho de Satanás. É o trabalho de Satanás. Acusar é o trabalho de Satanás. Abre lá, depois na sua casa, no livro de Zacarias. Vê o que Satanás faz, ele acusa. É interessante, no livro de Zacarias, principalmente, a gente pensa no capítulo 3, que é o meu favorito, você vê a figura de Satanás, ele é o enganador, mas ele não mente. Em Mateus capítulo 4, ele vai para Jesus, ele vai usando a Bíblia.
Ele vai falando verdades de um jeito satânico, né? Do jeito dele, do jeito erradinho. Mas você falar verdade sem amor não adianta. Não adianta, nem se você tiver certo, nem se você ficar se defendendo usando a palavra de Deus. Se você faz qualquer coisa por ambição egoísta ou por vaidade, é melhor que não faça. Como igreja, devemos colocar o nosso coração naquilo que Deus quer e não naquilo que nós queremos. O que nós queremos, o que Deus quer, raramente são coisas que ficam iguais. Só ficam iguais quando colocamos o nosso coração na palavra de Deus. Gostaria de pontuar algumas características de uma igreja que age com o coração. A primeira delas é que a igreja que age com o coração tem rapidez para perdoar. Lemos o texto aí projetado de Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Desde que eu aprendi a oração do Pai Nosso quando era criança, essa sempre foi a parte mais difícil para mim. Eu lembro até uma ou duas vezes de ter murmurado essa parte para que Deus não me condenasse, né? Porque eu ia orar, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre, amém. Porque às vezes você pensa, pô, se Deus me perdoar do jeito que eu perdoo, eu estou ferrado, não vai me perdoar é nada, estou aqui com umas mágoas de 2002, de 2001, de 98, de 74, magoado, e... Como é que Deus vai me perdoar desse jeito se a gente ora disso? O perdão, quando a gente coloca o nosso coração em Deus, ele acontece, né? Vieram me perguntar essa semana sobre o perdão. Vieram me perguntar, perdão é algo cristão? É algo só cristão? O budista perdoa? O taoísta perdoa? Uma pessoa com interesse mais em religiões asiáticas, né? Para frentex, diferentão. Aí eu falei, o perdão é cristão, sim. Só quem é cristão pode perdoar. Só quem tem o Espírito Santo. O cara ficou meio... Isso aí é uma afirmação meio pesada, né, João? Você está falando que as outras pessoas não têm capacidade de perdoar. Eu falei, eu estou falando que as outras pessoas não têm capacidade de perdoar. Elas têm capacidade de deixar quieto, têm capacidade de seguir a vida. Mas o perdão... é quando a gente inverte o que a pessoa fez como Deus fez conosco. Quando Deus nos perdoou, em vez dele nos condenar, ele condenou Jesus, o seu próprio Filho, no nosso lugar. Então, em vez de ele não nos condenar, ele nos deu aquilo que Jesus merecia, que é a vida eterna, que é toda a autoridade. Não é deixar quieto. É você dar o seu melhor para aquele que fez o pior com você. Eu ainda citei o texto no qual a Bíblia fala que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Quando nós perdoamos, a gente não deixa quieto o que a pessoa fez. Não, a gente, age como se nunca tivesse acontecido. Alguém te ofendeu, você perdoa. Se a pessoa te ofender de novo, do mesmo jeito, você não tem o direito de falar. Se for cristão, não tem o direito de falar, você me ofendeu de novo, porque de novo não existe. Se você perdoou, aquilo nunca aconteceu. O perdão impede que a mágoa se acumule no nosso coração, que ela crie raízes. Mesmo que ela apareça, ela é retirada completamente. E quando ela aparece de novo, sabemos que é outra coisa, não é a mesma coisa de novo. A mágoa não se multiplica, a amargura não se multiplica, não gera ódio, não gera contenda, não gera dissensão, não gera inveja. Mas essa modalidade de perdão, o perdão de Deus, que nós aprendemos da parte de Jesus, só aquele que tem o Espírito Santo.
E semana passada aprendemos que só quem tem o Espírito Santo no mundo é a igreja. Somos nós. A leveza nos passos, a alegria espiritual, resultado de não carregarmos uma bagagem extra. A bagagem é quando a gente finge que perdoa, mas na verdade deixou quieto. Quando aquilo volta à tona, está muito maior. O perdão não funciona dessa maneira. Em segundo lugar, quando colocamos nosso coração em Deus, temos maior capacidade para receber uma correção espiritual. Quando nós colocamos o nosso coração na igreja e nos planos de Deus, como superiores aos nossos planos, mantemos os nossos corações abertos para o aperfeiçoamento. A Bíblia fala: o Senhor disciplina a quem Ele ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Fala isso em Provérbios 3:12 e em Hebreus 12:6. A Bíblia também fala: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Que é Provérbios 10:17. Devemos entender que a maneira como um cristão lida com a repreensão, com a correção espiritual, é um sinal da sua maturidade. Quando a gente está lendo a Bíblia e a Bíblia fala: você está errado, e comigo acontece, com quem lê a Bíblia aqui deve acontecer também. A Bíblia fala: você pensou isso, mas é aquilo. Você achou algo, mas é outra coisa. Você fez assim, mas era para ter feito do outro jeito. Você falou isso, mas era para ter falado isto aqui. A Bíblia nos corrige constantemente. Às vezes nossos próprios irmãos nos corrigem. Nossos líderes, nossos pastores. A maneira como lidamos com isso é o sinal mais claro da nossa maturidade espiritual. Você quer saber se um crente... Perdão, irmãos. Você quer saber se um crente é imaturo? É só corrigir o comportamento dele. A maneira como ele reagir vai mostrar para você a maturidade que ele tem. Conhecimento da Bíblia que ele tem. Porque se você vai com a palavra de Deus bem temperada, com a palavra de Deus, para uma pessoa em amor e corrige aquela pessoa é madura, aquela pessoa vai te abraçar. Ela vai ficar feliz por ter sido corrigida. Talvez não na hora. Talvez um pouco depois, quando o nervoso passar. Ela vai olhar para a palavra de Deus e vai falar: eu precisava ser corrigido. E aquela pessoa foi usada por Deus na minha vida. Existem pessoas que não suportam serem corrigidas, porque o coração delas não está na palavra, está em si mesmo. Aquele cujo coração está na palavra não tem medo de ser corrigido. Por quê? Porque já foi corrigido um monte de vezes pela palavra de Deus. Um monte. Se o seu coração está na palavra, então quer dizer que você lê. E se você lê e cumpre o que está escrito, então você está constantemente sendo corrigido por Deus. Se você quer ser maduro espiritualmente, leia a Bíblia e viva da maneira que Deus quer que você viva. E, finalmente, a terceira característica de uma igreja que age com o coração. Não age só com os braços, não age só com palavras, mas age com o seu coração na palavra de Deus. É a vida de forma entregue. Um coração que é entregue a Deus abre mão com a maior boa vontade de tudo o que quer, em favor dos planos de Deus. Aí nós voltamos ao texto dos Salmos, o Salmo 37, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Também podemos nos lembrar do texto de Provérbios 16:9, no qual está escrito: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. No coração do homem vêm os planos, mas do Senhor vem a aceitação. A gente pode querer fazer o que quiser, mas se vai dar certo, é Deus quem determina. É Deus quem decide, é Deus que tem a palavra final.
Por isso que eu amo tanto essa música que a gente cantou, né? Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo. Quando a gente confia em Deus, a gente entende que é tudo. E não existe tribulação, e não existe doença, e nem mesmo a sombra da morte pode abalar a nossa fé de que Deus está no controle e de que Deus tem a palavra final. Precisamos confiar, irmãos, que é Deus que está guiando a nossa igreja. Se a gente quer ter uma igreja saudável que frutifica, devemos acreditar que é Deus que está tomando as decisões, que é Deus que está à frente. Se não acreditarmos nisso, certamente seremos frustrados. Mas aquele que confia no Senhor vive tranquilo, porque Deus faz tudo certo. Ele é a rocha eterna, na qual não há engano algum. Ele é aquele cuja palavra não volta vazia. Ele é fiel. Nós cantamos, dia após dia me cercas com fidelidade. E não existe uma vez na qual estejamos falando da fidelidade de Deus e eu não pense como isso é bom. Porque eu sei o quanto eu sou fiel, e eu vou dizer para os irmãos, não é muito. Eu peco, eu sou fraco. Às vezes eu olho para a palavra de Deus e eu não estou querendo fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. Nós somos infiéis, você sabia disso, a Deus? Toda vez que Deus usa a alegoria do casamento para falar do seu povo, esse casamento é um casamento no qual a esposa não é muito boa, não. Ezequiel 16, livro de Osés, Ezequiel 23 também, a gente está lendo na Bíblia. Muitas vezes nós traímos o nosso Deus com o pecado, traímos o nosso Deus com os vícios, traímos o nosso Deus com ideias que não tem nada a ver com a palavra dele, mas ele é sempre fiel. Sempre. Isso tem uma coisa que Deus quer ver nesse mundo, é uma igreja irresistível. Isso é uma coisa que Deus quer ver nesse mundo, é uma igreja saudável. E como igreja temos que entender e confiar que é Deus que está à frente desse negócio. Devemos ter a mesma sabedoria de Gamaliel e falar, se Deus estiver neste negócio, nada poderá impedi-lo. É inútil se opor a Deus. Deus é sempre vitorioso. É inútil se opor a Deus. Devemos confiar que Deus está à frente daquilo que fazemos como igreja. É necessário darmos espaço para Deus nas nossas vidas. Precisamos nos certificar de que o nosso coração está aberto para a intervenção de Deus. Seja para Deus te corrigir, seja para Deus te perdoar e mudar a sua vida, seja para Deus tomar a sua vida nas suas mãos e fazer o que Ele quer com ela. Para que você entregue sua vida a Deus, é necessário escolhermos viver totalmente confiando em Deus. Vamos orar. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo Espírito Santo que fala a nós, que está em nós e que vive no meio de nós, Deus. Creio que o Senhor está aqui, porque nós estamos aqui e pedimos ao Senhor, Deus, a Tua misericórdia. Creio que o Senhor está aqui porque nós nos tornamos para a leitura da Tua palavra. Creio que o Senhor está aqui porque nós recebemos uma promessa de que não seríamos deixados sozinhos, mas conosco estaria o Consolador. Nós cremos num Deus que veio como Jesus e que nos prometeu que nunca seríamos desamparados.
Nós cremos num Deus que é fiel apesar de toda a nossa infidelidade, apesar do nosso pecado, apesar da nossa fraqueza, apesar de todas as vezes que colocamos o nosso coração nisso ou naquilo e preterimos a palavra de Deus e nos esquecemos dos teus planos. Deus, nessa noite eu peço que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, que o Senhor nos ensine a colocar o nosso coração em Ti, Deus. O Senhor nos ensine a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, para que nada do que façamos seja por inveja, por vaidade, por ambição egoísta, mas que tudo seja por obediência ao Senhor e por amor à Tua obra no mundo. Em nome de Jesus é isso que eu peço para a Tua igreja, para a minha vida, para a vida de cada um aqui. Amém.